Bem, pessoal, é uma alegria muito grande hoje estarmos iniciando esse projeto na sua prática, que é o nosso videocast Além da Dor, um videocast feito pelo Endopi, o nosso núcleo de endometriose, com muito orgulho do estado do Piauí, falando de uma maneira descontraída, informal, sobre temas que envolvem direta ou indiretamente as mulheres com endometriose e doenças associadas a esta enfermidade. Nada mais especial que nesse primeiro episódio nós conversarmos entre nós, ginecologistas do núcleo, mas que num momento subsequente nós teremos a participação também de outros especialistas, outros convidados, para que possamos abranger o máximo possível de informações com qualidade, mas ao mesmo tempo que possa atingir o maior número de pessoas. Afinal de contas, o intuito é que seja participativo e por isso já adianto pedindo que vocês mandem mensagens no link que foi disponibilizado no nosso Instagram, o endometriose.pi, para que a gente possa tentar esclarecer esses tópicos que vocês solicitarem de uma maneira informal, de uma maneira tranquila, num linguajar que muitas vezes não é possível de utilizar numa apresentação formal. Então hoje eu tenho muita alegria de receber aqui a doutora Caroline Armstrong e o doutor Carlos Eduardo Torres Feitosa, que são, assim como eu, ginecologistas que atuam na endometriose. Além de tudo, também são parceiros no dia a dia da cirurgia da endometriose, porque operamos juntos e juntos fundamos o Endopi. Então, é uma alegria poder começar com vocês. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para dar uma palavrinha e em seguida a gente começa logo a discussão sobre o tema. A alegria é toda nossa, né, estar participando dessa iniciativa, porque é um momento muito importante. Podemos abrir à população uma oportunidade de falar da endometriose de uma forma mais tranquila, como já falamos anteriormente. Existe a necessidade de desmitificar a doença, né? Porque é uma doença hoje em dia que tem uma incidência muito grande, muito alta, não só por novos diagnósticos, mas também por uma gama de outros fatores que nós vamos acabar por discutir aqui no decorrer de todos esses videocasts. Isso, e além disso, Eduardo, é interessante que você já, na sua apresentação inicial, já começa exatamente falando que o diagnóstico da endometriose ele não é uma sentença, não é? Que hoje em dia acaba gerando esse medo. Uma mulher recebe o diagnóstico da endometriose, já pensa logo que é uma sentença e que a endometriose ela é uma enfermidade crônica que necessita de um cuidado. E aí, além de você dar as boas-vindas às nossas ouvintes e participantes, e que você já comece dizendo o que você acha disso, como é que você aborda com elas quando elas chegam dizendo: doutor, descobri endometriose, e agora? Como é que fica? Como é que você faz esse primeiro contato? Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, parabenizar a sua ideia do podcast. Eu acho que a informação é a principal arma contra a endometriose, que eu costumo dizer no consultório, tem que ter uma dívida com essas pacientes, que hoje em dia, com todas as informações que nós temos, o diagnóstico ainda demora de 7 a 10 anos para ser feito. Essas pacientes ficam indo de consultório em consultório, fazendo exame, e o médico dizendo que a dor é normal. Então, a gente tem uma dívida com essas pacientes, que quando a paciente chega no consultório da gente com esse diagnóstico, ela já pensa que é cirúrgico, e na maioria das vezes não é cirúrgico. É um ponto importantíssimo esse que você está trazendo aí. O medo da doença e também o medo de uma cirurgia, né? E como é que vai ser, o que vai impactar. Como você disse, a sentença, a gente tem que trabalhar bem essa paciente em termos da cabeça dessa paciente. Mostrar para ela que tem tratamento clínico, que a endometriose, apesar de não ter cura, tem um controle, como assim como a pressão alta, a hipertensão não tem cura, a diabetes não tem cura, outras doenças crônicas não tem cura. Mas você convive bem com a doença se você fizer um tratamento individualizado e adequado. E que no consultório a gente vai fazer essa avaliação, que a gente vai conversar aqui um pouco,
e vai ver qual é o tratamento clínico adequado para essa paciente, se vai ser combinado com a cirurgia, e lembrando que mesmo depois da cirurgia, essa paciente tem que voltar para o tratamento clínico, não ser largada, operei, estou tratada. Não é assim. Não existe isso. Não existe isso, exatamente. E isso são características que a gente vai trazendo ao longo do tempo e que eu deixei propositalmente para a gente conversar aqui no nosso videocast, que quando a gente vai... uma das coisas que me fez demorar, vocês são provas disso, me fez demorar para entrar nessa seara do meio digital, foi exatamente porque no início eu tinha muita repulsa, porque a gente via muitas questões serem levantadas e que não traziam nenhum tipo de evidência para as pacientes, para as nossas pacientes, e que eram usadas de uma maneira extremamente mercantilista e que não traziam não agregavam nenhum tipo de resultado, apenas agregavam confusão e muitas vezes gastos desnecessários e promessas infundadas. E aí isso, trazendo de uma maneira prática para a nossa prática de atividade, isso me motivou, depois de um tempo conversando com vocês e também com a Denise Freitas, que é uma das grandes incentivadoras para que nós tivéssemos esse acesso no meio digital, foi exatamente para que a gente pudesse combater fogo com fogo, ou seja, já que esse é um acesso que gera tantos questionamentos e tantas informações muitas vezes infundadas, que nós trouxéssemos essas informações com embasamento e de uma forma que a gente conseguisse conversar sem ser numa apresentação médica que a gente está tão acostumado do dia a dia. Porque por vezes nas apresentações médicas a gente não vai atingir o público que tem essas dúvidas e que são vítimas dessas informações não tão, vamos dizer, verdadeiras, né? Quem é que a vítima dessas informações são essas nossas pacientes que chegam no consultório cheias de dúvidas. Então, e como o Eduardo falou, se nós temos uma dívida com elas, porque nós já demoramos, né, a fazer o diagnóstico, isso é provado cientificamente, então nós encontramos com esse podcast uma excelente ideia sua, até a gente tentar sanar um pouco dessa dívida, pagar um pouco dessa dívida, explicando de uma forma mais simples, né, como conduzir essa doença, como o Eduardo bem falou, e ressaltar que nem sempre é cirúrgico, mas quando é cirúrgico, também não cura. Se ela não continuar com o tratamento clínico, ela vai continuar com a doença e a doença vai progredir, porque eu não bloqueei. E outra coisa, como você sempre fala, não é uma pessoa que vai tratar aquela pessoa, é um time. Nós temos um time por trás nos ajudando a tratar. É um tratamento multidisciplinar, tem que ser abordado, são vários fatores, várias áreas que estão envolvidas para que ocorra esse bem-estar. É de fato uma jornada, né? O que me preocupa muito é o que as pacientes acreditam no que ela vê ali na internet. Então vamos lá. Temos colegas que fazem um estudo sobre agora a canetinha Mounjaro em relação à endometriose. Vou dar o exemplo da Mounjaro, que é o mais conhecido. E aí tem gente que bota aquilo ali como se fosse a bala de prata, resolveu a endometriose. Não estou dizendo que não vai, os estudos apontam que talvez ajude, mas não vai ser a solução. Então tudo que desinflama, como a alimentação, uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, vai ajudar na endometriose, como também a canetinha desinflamando vai ajudar na endometriose. Mas a forma como isso é jogado para a população. Isso é muito importante. E aí entra o primeiro passo. Aquelas que já têm oportunidade de estarem conosco no consultório, que a gente tem a oportunidade de conversar, muitas vezes elas já sabem que eu sou pesquisador, que nós somos pesquisadores. E aí eu não posso deixar de falar nesse ponto, que o resultado que a gente tem em especial, muito bem colocado por você sobre a canetinha da tizepatida, que é o Mounjaro, é o princípio ativo do Mounjaro, é muito importante dizermos que os resultados que nós temos na literatura, a literatura também tem uma escada de hierarquia, ou seja, coisas que tenham relevância sobre outras. E etapas necessárias, porque a ciência, o conhecimento científico, ele é um método.
Então ele tem um caminho a ser seguido. E para que nós possamos relacionar com causalidade, ou seja, dizer que uma coisa causa a outra, tem uma sequência dentro da pesquisa científica. Que a primeira etapa dentro dessa pesquisa é a associação estatística. Os estudos que mostram que existe algum tipo de relação. E o que a gente vê de fato na literatura é que, na literatura não, pelo contrário, o que a gente vê na internet é que esse dado de associação ele já é tido como causal. Tratamento. E aí que já é um tratamento. E na verdade não é nada disso. O que a gente tem de evidência hoje é que de fato o processo inflamatório da obesidade é um processo potencial de interferência para a endometriose. O que a gente tem na literatura? A gente tem na endometriose que a maioria das mulheres com endometriose serão magras, mas aquelas obesas ou com aumento de peso que tenham endometriose tende a ser uma endometriose mais grave. Né? Então, obviamente, talvez, e aí o questionamento que a gente leva, que a inflamação da obesidade tenha de fato um papel que contribua para essa particularidade da endometriose na mulher obesa. E aí uma medicação que tem a característica anti-inflamatória, ela é um adjuvante desse tratamento muito importante, mas ela não é para todo mundo. E aí vem que eu vou querer ouvir de vocês, eu vou fazer já esse comentário, mas quero ouvir de vocês sobre exatamente o que a gente vê hoje dentro da pesquisa médica, que é exatamente o contrário do que a gente vê dentro da internet. A internet é as pessoas trazendo um tratamento genérico, o protocolo de fulano de tal, e que é exatamente o oposto do que a gente vê dentro do tratamento científico ou da pesquisa científica. Ou seja, o protocolo é você adaptar a paciente para uma série de conjuntos de medidas gerais, que já são determinadas, e aí você traz a paciente para essa adaptação. E, na verdade, o que a gente vê hoje é a tentativa de individualizar o tratamento. A ciência vai para a individualização, que é exatamente o oposto. Com essas pesquisas hoje, dentro do que a gente vira estuda... Vira receita de bolo, né? É adaptar a pessoa à receita de bolo, e não o inverso. O que a gente pesquisa, gente, para vocês terem uma ideia, principalmente aquelas que ainda não tive a oportunidade e o prazer de conversar pessoalmente, é que hoje o que a gente estuda é a tentativa. A gente entende que a endometriose é uma doença com várias características e como se fossem várias doenças dentro de uma só, mas tudo é chamado de endometriose. E dentro desse aspecto da endometriose, o que a gente estuda hoje é a tentativa da individualização. Ela é uma doença inflamatória, ela gera substâncias inflamatórias que nós chamamos de citocinas, entre elas interleucina, fator de necrose tumoral, interferon e uma série de outras características, que não vem ao caso, porque o intuito é a gente abordar de uma maneira não formal. Mas essas substânciazinhas inflamatórias, elas geram uma característica. Então, hoje o que a gente tenta é individualizar que características estão relacionadas a qual tipo daquela manifestação da doença. Nós damos o nome a isso no meio científico de assinatura. Então hoje nós tentamos fazer uma assinatura inflamatória com que tipos de substâncias e assinaturas gênicas, porque elas também geram microRNAs, que são fragmentos do material genético do indivíduo e que a doença expressa, ela manifesta cada doença com percentuais diferentes. E o que a gente estuda hoje é individualizar esse tipo de assinatura, ou seja, para esse tipo de endometriose a gente tem essa assinatura, para esse tipo de endometriose a gente tem outro tipo de assinatura. Mas mesmo dentro desse grupo das assinaturas que você coloca, as pacientes vão responder umas um pouco mais... Então, mas aí, sim, sem dúvida, mas o intuito de individualizar é porque a pesquisa dentro da endometriose fala exatamente que a assinatura, o intuito é a gente ter uma assinatura X, na hora que chegar aquela paciente com uma coleta da saliva, eu consigo ter a assinatura inflamatória, a assinatura gênica, ou seja, eu já vou poder ter um subtipo daquela enfermidade e com isso eu vou associar qual é aquela terapêutica que é mais efetiva para aquele subtipo, então eu vou direcionar a resposta. É claro que existem os fatores individuais que podem não responder e a gente precisar adequar, mas já serve para a gente tirar a receita de bolo, aquela ideia de receita de bolo, isso não existe dentro da endometriose. É o que mais se estuda hoje em dia em relação a diagnóstico. Exato. O microRNA, através da saliva, né? Já tem alguns locais que estão já comercializando, mas acredito eu que tudo que lança lá fora merece um tempo ainda de estudo e demora muito a chegar aqui no Brasil. Quando chega é um preço
não é acessível para todo mundo. Isso, até porque essa assinatura ainda está em avaliação. Né? Existem os kits, a gente só não tem ainda essas... Nos dá resposta. Por exemplo, por que eu uso a progesterona numa paciente e dá certo e naquela outra não dá certo? E por que aquele progestógeno controla melhor o sangramento que aquele outro? Não. O outro retém mais líquido que o outro leva... Isso, exatamente. Um paciente que tem um quadro de uma pelve praticamente tomada, não tem tanta dor, e outra que tem menos lesão, às vezes apresenta muito mais dor. Então, e aí vem o ponto do que a gente estava conversando e que a gente precisa organizar na cabeça de quem está ouvindo a gente. A sistematização, ou seja, existe um método de avaliação desses pacientes. E esse método de avaliação desses pacientes, ele começa com o que a gente espera, qual é aquele objetivo de avaliação na hora que a gente faz um acompanhamento de vocês, de mulheres que têm dor. E é importante dizer que o Além da Dor, o nosso videocast, ele não é só para as mulheres que sofram da enfermidade, mas também para aqueles que participam da vida dessas pessoas, que convivem e que sofrem junto. E eu estava dizendo exatamente isso hoje para uma das minhas pacientes, que ela estava me dizendo que inclusive gerou um afastamento de uma amiga dela, porque ela diz que ela era uma pessoa fraca e uma pessoa que não sentia dor, e por que ela ia para falar com a gente que era especialista se essa cirurgia acontece todos os dias, as cirurgias acontecem todos os dias. E aí eu estava dizendo um ponto para ela, que isso é muito relevante. Eu perguntei para ela, e eu faço essa mesma pergunta para vocês: qual é o cheiro do alcaçuz? Qual é? Fica para vocês aí a resposta. Quem nunca cheirou um alcaçuz, ele não vai saber o que é um cheiro do alcaçuz. Não é isso? Porque você não consegue imaginar algo que você não vivenciou. Certo? Quem tem dor, ele reage de uma maneira diferente, ele tem mecanismos diferentes de quem não tem aquela dor. Então, quem não convive com um quadro de dor crônica não consegue imaginar as dificuldades e as nuances de quem vive com a dor crônica. Então, juntar as pessoas, e isso é muito importante, porque juntar pessoas que vivenciam aquela mesma experiência, ela permite que esse canal de comunicação seja mais facilmente estabelecido. E a partir do momento que a gente atinge esse canal, um videocast como esse, a gente expande e dá esse cheirinho de alcaçuz para quem nunca teve o cheirinho de alcaçuz. O Barão está falando, dor não é normal, gente. Dor não é normal. Tem que ser investigado. Mesmo que no final se conclua que aquilo não é endometriose, ela precisa ser avaliada. Mas por ser a principal causa... E a principal sintoma, né, da endometriose são sintomas de dor. Então, dor... Até porque só diagnostica endometriose quem pensa em endometriose. E aí entra o aspecto da conscientização, que é o trabalho que a gente do Endopi vem fazendo. Já com a caminhada, já com o nosso videocast e agora com Instagram. Conseguimos ir para a rede. Vimos para a rede e ainda conseguimos já ter um reconhecimento que fomos convidados para ajudar na elaboração do projeto de lei para a criação da política pública, a primeira política pública da criação da política pública da mulher com endometriose no estado do Piauí. Então teremos esses impactos e isso traz essas nuances, essas vivências. É diferente você ajudar na legislação de quem convive com isso do que quem nunca conviveu. Alguns detalhes e nuances de quem não passa pela etapa não consegue compreender essas etapas. Isso é importante você falar, porque assim, a gente está falando de uma patologia que já é difícil na rede particular. Você imagine na rede pública. Ainda é cara, o acesso ele é custoso, necessita de muito tempo exatamente, treinamento. Quando você fala o que as pessoas perguntam, por exemplo, por que vão lá no Marizon, por que vão lá na Carol, por que vão lá no Eduardo? Gente, eu digo para vocês uma coisa muito tranquila de dizer para vocês: o nosso tempo de formação não é igual. As pessoas não querem muitas vezes entrar na formação da endometriose porque uma formação adequada, ela leva muito tempo. E aí você tem que imaginar que você tem 6 anos e custos, 6 anos de faculdade de medicina, no caso da gente, mais formação de especialização de ginecologia. Na nossa época eram 2 anos, agora já são 3 de formação 3. De ginecologia, já pegou 3, novo no meu neófito.
já pegou 2 anos na nossa época de formação, mais pós-graduação. Eu fiz cirurgia pélvica 1 ano depois mais a pós-graduação em videocirurgia, depois mais pós-graduação de mestrado, treinamento em cadáver, depois robótica, certificação. Imaginem os custos que isso envolve. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, gente, de custos que envolvem isso, uma formação uma certificação em robô, ela custa entre 60 mil reais a 90 mil reais. Isso é pago com o custo do profissional, para você poder ser habilitado e certificado a operar em robótica. E nós estamos trazendo o robô para o Piauí, gente. Vamos certificar médicos aqui no Piauí, com muito orgulho. Sou o coordenador do projeto da parte da ginecologia, mas vocês todos são participantes desse projeto. Nós iremos treinar novos profissionais aqui no estado. Eu acho que a grande frase, o treinamento, o estudo tem que ser contínuo, então é diário. Você não pode simplesmente achar, terminei minha residência, fiz vídeo, já tô ok e segue, começa a operar, porque todo dia tem uma técnica nova, tem uma abordagem nova, neurosparing, para você ter o mínimo de lesão nervosa durante as cirurgias. E, da mesma forma, para a parte de cirurgia, a parte do diagnóstico também. Por que hoje temos tantos exames, o pessoal faz muitos exames diagnósticos, mas nem sempre eles trazem o que a gente quer saber, porque existe um padrão de laudo para que a gente tem que receber, para a gente programar, avaliar o estado da patologia, a evolução da patologia e, inclusive, a programação cirúrgica. Muitas programações cirúrgicas dependem do exame bem realizado. Isso. E da mesma forma que o cirurgião tem que ter treinamento, o médico do diagnóstico, o médico radiologista, que é responsável por esses exames, ele também tem que ter treinamento. Isso é importante. Quer falar alguma coisa? Isso é dos dados mais importantes que eu acho no consultório. Às vezes não. As pacientes chegam com muita ressonância, muito ultrassom. Que não dizem nada. E quando você vai ler o laudo, não tem, tipo como o Marizão falou, da sistematização da consulta, do diagnóstico, no próprio laudo também, o profissional que faz esse exame, ele tem a sistematização do exame. Então ele tem que começar pelo compartimento posterior, tem que ter o compartimento anterior, lateral, e lá você vê alguns exames que vem só falando escrito tudo, generalizado. Você já vê que não tem e isso é uma questão que vocês vejam como é importante ter um pouquinho mais de idade do processo. Essa impressão que a gente já tinha de quem faz no dia a dia, que você vê que é diferente um exame de quem tem a formação adequada, de um exame de quem já não tem a formação adequada. Gente, desde 2025 nós temos 2 grandes publicações, ou seja, 2 grandes estudos com o maior nível de qualidade metodológica, de evidência, ou seja, 2 revisões sistemáticas, 2 com meta-análise, que avaliaram os exames feitos por pessoas com especialização, foram chamados de radiologistas especialistas e radiologistas não especialistas. E a diferença, ela é significativa. E por que isso é relevante? Falando para vocês entenderem o histórico, aprendermos com esse histórico. Até cerca de 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, toda mulher que tinha suspeita de endometriose, ela era submetida a uma cirurgia chamada laparoscopia diagnóstica, que nessa laparoscopia que era identificado qual era o tipo, qual era o grau dessa endometriose, fazia biópsia dessa endometriose, fechava essa paciente e aí a gente ia conversar, estudar, programar qual era o tipo e aí sim fazer uma cirurgia definitiva, ou seja, uma outra cirurgia. Isso dá-se o nome de método de diagnóstico histológico, ou seja, você precisa da biópsia para poder dar esse diagnóstico histológico. E só que com os avanços tecnológicos, a gente viu que os exames feitos pelos especialistas, eles tinham sensibilidade e especificidade, que são as métricas que a gente usa para avaliar exames de imagem e exames de uma maneira geral complementares na medicina, que estão associados à capacidade do diagnóstico, que são exames que tinham mais de 90% e muitas vezes 95% entre sensibilidade e especificidade, e por isso fez uma mudança do paradigma. Nós mudamos a necessidade do diagnóstico da endometriose, de um diagnóstico histológico para um diagnóstico de presunção.
Hoje a gente não precisa mais da videolaparoscopia para dar um diagnóstico, esse diagnóstico de presunção. Então a qualidade desse exame ela está diretamente relacionada a esse ponto. Mas, lembrando, e é importante ressaltar, como publicado agora, mês de março, na ACOG, no Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, hoje a gente não precisa mais esperar o resultado do exame para iniciar a terapêutica. O diagnóstico é clínico, suspeitou, é importante iniciar a terapêutica ao mesmo tempo que você inicia a investigação. Essa é algo que é importantíssimo, porque muita gente pensa que o anticoncepcional não trata endometriose. Gente, anticoncepcional, hormônio, terapia hormonal, hoje é a terapêutica mais efetiva para o tratamento da endometriose. Mas não é só usar o hormônio, não é? Porque, e aí vem aquilo que a gente estava conversando sobre a sistematização. O que a gente espera no tratamento da endometriose é um tripé de ações e de impacto que a gente vai ter dentro desse enfrentamento. A gente pretende tratar a dor desta paciente quando presente, tratar a progressão da doença, ou seja, não deixar progredir a doença, e tratar, quando necessário, a questão da fertilidade, abordar a fertilidade da mulher. Esses pontos são pontos extremamente relevantes dentro da enfermidade. Quando tu falou da fertilidade, aproveitando até quando a gente vai decidir qual o tratamento, a gente sabe que fase da vida que essa mulher está. Se ela quer engravidar, se ela já teve a prole definida, até isso leva-se na individualização do tratamento. Exatamente. E hoje não tem mais essa história de que a mulher só tem endometriose quando ela está menstruando, apesar da alta prevalência, mas hoje uma das pesquisas que a gente já discutiu algumas vezes, e depois a gente pode discutir num videocast específico, que é a endometriose na pós-menopausa e no climatério. Tem uma produção científica vasta sobre o assunto. Então, encarar esses 3 pontos, ele é fundamental para o tratamento da endometriose. E encarar esses 3 pontos e tentar desmitificar ao máximo, tirar as lendas. Por exemplo, hoje mesmo no consultório, quero até a opinião de vocês. Então, o paciente que estava conversando, eu conversando com ela sobre quanto tempo ela tinha endometriose, o diagnóstico, ela já disse o tempo, e estava tomando anticoncepcional há 8 anos, mas estava com medo porque achava que o organismo já tinha se acostumado. E é uma coisa que ela sempre fala, eu vou parar um pouquinho porque já se acostumou, eu acho que não está mais resolvendo, às vezes para, ou então alguém da família fala. Eu acho que é uma coisa que deixar bem claro que, o que vocês acham, a opinião de vocês, para as nossas amigas, em relação ao acostumar-se do organismo em qualquer medicação. Isso é muito importante. Eu vou responder fazendo a analogia com a pesquisa, ou seja, qual é o racional de você usar um método hormonal no tratamento da endometriose? A endometriose é uma doença inflamatória. Parem para pensar aí, vocês mulheres em especial, mas os homens também. Por que a única situação fisiológica, ou seja, normal, salutar, que você tem um sangramento, você perde sangue sem ser uma doença, é a menstruação da mulher durante o ciclo reprodutivo. Então, isso é o esperado. Agora, o que faz isso acontecer? A mulher não tem nenhum corte, nenhum trauma e, fisiologicamente, a partir do momento que ela entra na puberdade, ela passa a sangrar. Por que ela sangra? Aí vem a questão. Por que a mulher sangra? A mulher sangra porque ela tem uma resposta. Os hormônios levam a um estímulo que culmina com uma resposta inflamatória. Essa produção dessas substâncias inflamatórias normais no endométrio que está dentro do útero, elas levam a uma obstrução do fluxo sanguíneo, ou seja, o vaso leva os vasos endometriais distais levam a uma estenose, diminui o fluxo e isso faz com que haja essa descamação, necrose, e descama esse sangramento e a mulher tem aquele sangramento fisiológico. Então, o ato de menstruar é um ato inflamatório. Como a inflamação existe causas infecciosas e não infecciosas, é outra coisa. Esse é um ato. O ato de menstruar é um ato inflamatório não infeccioso. Perdão. Consequentemente, o que vem ao ponto? Quando você dá o anticoncepcional, você tira as ativações, porque o ciclo menstrual ele tem
fases, picos e vales de hormônio. Qual é o princípio do anticoncepcional? É você uniformizar essa questão de hormônio. Então você tira os picos de vales picos e vales que são as ativações do processo inflamatório. Então, ao não ativar esse processo inflamatório, você corta a principal cascata associada à evolução da doença. Então aí vem. E por que é relevante a gente falar sobre o tripé? Porque, por exemplo, a terapêutica hoje mais estudada, com maior robustez, se nós formos analisar isoladamente, é a hormonal. Mas vejam, se eu utilizar exclusivamente a terapêutica hormonal, eu vou ter um impacto importante de 97% a 99% na progressão da doença. Mas quando eu for analisar a dor, o contraceptivo, por diversos fatores, seja pela resposta de não necessariamente ela vai ter a mesma adaptação ao reiniciar, os riscos que envolvem a parada do contraceptivo, mas não significa que você tem que usar sempre contínuo. Hoje a recomendação é contínuo, tá? Ou estendido, para que ela não tenha pausa ou tenha o menor número de pausas possíveis. Mas usar o contraceptivo ele já diminui o processo inflamatório, principalmente nas doses atuais. Então, respondendo, é uma angústia frequente, mas não deve parar. O tratamento ele só deve ser parado uma vez que compartilhado com o seu profissional que está acompanhando, porque ele é quem vai poder dizer para você o impacto esperado desse processo. Então, muita gente pensa também que o anticoncepcional mascara a doença. Na verdade, ele não mascara a doença já existe. Ele vai ajudar a impedir a progressão se usado adequadamente. Outra dúvida importante que a gente tem, principalmente eu ainda que trabalho muito no interior, inclusive amanhã eu vou estar no interior atendendo 40 pessoas, é quando a gente vai bloquear a menstruação. Ah, doutor, esse sangramento vai para a cabeça, vou ficar doida, vai criar massa no útero. Então a gente também tem que tirar essas ideias que tem. Aí como é que a gente fala isso para vocês? Então, antigamente ninguém falava de endometriose no tempo dos nossos avós. Mas vamos lá. Eu pergunto, sua avó teve quantos filhos? Ah, minha avó teve 10 filhos, 8 filhos, 14 filhos. 9 meses de gravidez, é a fase mais bonita da mulher, que é gerar uma vida, ela fica sem menstruar, né? E aí quando vai amamentar ali também, os primeiros meses não menstrua. Então, por baixo, ela fica 1 ano sem menstruar. Então, se sua avó teve 10 filhos, a sua avó ficou 10 anos da sua vida sem menstruar. Lógico que tem que ter um acompanhamento para deixar essa mulher sem menstruar. E aí as pacientes começam, é verdade. Então... E quando você vai analisar fisiologicamente, muita gente pergunta por que a endometriose tem uma associação muito grande com a infertilidade. Passa exatamente por esse racional que você está dizendo. Porque, vejam, a endometriose, ela é a principal causa de infertilidade no mundo. Não é no Brasil, não é em Teresina, não é no Piauí, é no mundo. Então, e se você parar para imaginar que os hormônios, a doença é estrógeno dependente, ela depende do estrógeno para ficar mais agressiva e principalmente mais progressiva e infiltrativa. Se você tem como principal efeito antagônico, ou seja, contrário ao estrogênio, o efeito da progesterona, e aí quando você pensa etimologicamente, ou seja, pensar na origem da palavra progesterona, progesta, a favor da gestação. Então, quando a mulher está grávida, ela está eminentemente com uma fase de progesterona muito alta, que combate a endometriose. Esse princípio, ele pelo menos inativa os efeitos estrogênicos. É o mesmo princípio que a gente usa quando faz a terapêutica. A gente está dando progesterona. Então é natural que para a endometriose estar ativa, ela seja antagônica à gravidez. Então, para que a endometriose continue progressiva, a gravidez não deve acontecer. E isso que você está dizendo é exatamente o reflexo, a mudança do padrão cultural da população. Né? Do padrão da mulher. Tipo, quando a gente começou a ginecologia, você perguntava, você começou a menstruar com quantos anos? 12, 13, hoje em dia 9 anos está menstruando. Apesar de que ainda é uma alteração, mas existem pessoas que começam mais precocemente. 11 anos é a média nossa. Vale a pena também nós falarmos que é muito... Que inclusive é um fator de risco. Iniciar a menstruação antes dos anos da puberdade precoce é um fator de risco para desenvolver endometriose. A gente falou aqui também que a infertilidade a endometriose é a principal causa de infertilidade, né, no mundo. Mas a gente também tem que lembrar que mulheres com endometriose, a depender do grau, elas podem engravidar também. Sim, né? sim. Então não quer dizer que se eu recebi um diagnóstico de endometriose, eu automaticamente já sou infértil. Não é isso que a gente está dizendo. Não. Existe casos de mulheres que têm endometriose e que conseguem... A infertilidade é um diagnóstico à parte da endometriose. É muito relevante. Ou seja, receber o diagnóstico de endometriose, eu posso dar o percentual. Isso. Cerca de 40% das mulheres que têm endometriose, elas terão
infertilidade. Mas a maioria não vai ter, 60% não vai ter. Agora, a infertilidade ela está associada também ao grau dessa endometriose. Então, se ela tem um grau maior, ou seja, uma doença mais avançada, a chance dela ter infertilidade é maior que aquela mulher que tem uma doença menos avançada. Porém, o diagnóstico da infertilidade é um diagnóstico à parte. Eu só posso dizer que a mulher é infértil se ela tentou engravidar e não conseguiu engravidar com os métodos adequados. Fatores, inclusive vai ser avaliado uma série de fatores, inclusive masculino. Hoje, coincidentemente, como são as coisas, porque isso acontece corriqueiramente, gente. Para vocês que estão aí do lado, vem muito do outro lado, vem o caso específico de vocês. A gente vê muitos casos no mesmo dia. Hoje, por exemplo, foi uma no consultório que ela tem um endometrioma, uma lesão de endometriose no ovário grande, e que ela respondeu, mas ela respondeu bem ao tratamento, mas que agora ela está em processo de cirurgia porque a lesão dela mede 8 centímetros no ovário. E ela quer engravidar. E durante esse processo de investigação, ela trouxe hoje, antes da cirurgia, o exame do marido. E o exame do marido veio com um espermograma alterado. Então eu estava explicando para ela que não adianta a gente intervir para aumentar a fertilidade se ele também não fizer a terapêutica dele. Porque ela vai... o carro tá bom e o combustível ser ruim. Né? Exato, não vai ter aquela resposta que a gente espera e muitas vezes pensa que não é o resultado alcançado com relação à cirurgia. Mas então, voltando a falar sobre esse aspecto da infertilidade associada à endometriose, é um ponto muito sensível porque a gente ainda de fato não tem, por exemplo, medicações para o tratamento clínico que aumentem a fertilidade dessa mulher. É importante frisar que com evidência científica robusta, nós temos que impacta são as técnicas de reprodução assistida e a cirurgia. Agora, é lógico que existem novas técnicas ainda experimentais, em testes, precisando de evidências mais robustas, mas não temos nenhuma medicação efetiva para o tratamento da fertilidade associada à endometriose. Isso mostra que, da mesma forma no enfrentamento da endometriose, que a gente falou dos radiologistas, que tem os radiologistas especialistas, que no atendimento temos nós ginecologistas especialistas, mas que também no tratamento da infertilidade há necessidade de envolver especialistas relacionados ao tratamento dessa fertilidade. Isso não é diferente da nossa prática do dia a dia. Isso é muito importante porque quando a gente vai operar a endometriose, principalmente quando tem questão ovariana, que a gente vai ter que restabelecer aquela anatomia, pensando na gravidez futura, se essa paciente tiver a oportunidade de ter esse profissional da reprodução assistida ao seu lado, mostrando suas técnicas, isso nos dá até mais tranquilidade na cirurgia, porque você, quer queira que não, você vai danificar esse ovário, né? Vai impactar. Você tem que resolver o problema. Não adianta só queimar a lesão, você tem que tirar a lesão. Exato. Né? Então, assim, aquele ovário não tem como você tirar o adesivo da parede sem tirar a tinta da parede. Então, não tem como eles pregar esse ovário sem danificar um pouco esse ovário. Abrir, tirar um cisto, a cápsula, suturar. Principalmente quando tiver endometrioma, que você tem endometriomas grandes, que você precisa fazer a técnica do stripping, da cistectomia ovariana. E isso tudo está extremamente relacionado, essa abordagem, desde a preparação que a gente faz, mas principalmente a estratégia. A estratégia ela vem antes da cirurgia. Então, hoje é uma estratégia extremamente necessária e recomendada a conversa, a discussão sobre preservação de fertilidade. O que é possível ser feito antes de uma intervenção para que possa minimizar o impacto da fertilidade dessas mulheres. Isso tem que ficar bem claro, aqui a gente deixar também mais claro ainda, porque não é raro chegar no consultório, paciente com lesões, acreditando que, cheguei aqui, estou com lesão no ovário, vou operar e vai resolver o meu problema. Vou engravidar. Nem sabe do impacto da cirurgia no ovário, nem teve a orientação de falar com alguém da reprodução humana sobre essa questão da preservação de óvulos, coleta de óvulos, enfim, então é importante. Só para eu concluir aqui, e lembrando que todas as etapas da endometriose, todas as etapas são multiprofissionais. Sim. Multiespecialidades. E por isso a necessidade da gente nos próximos videocasts trazendo outros colegas para ouvir a opinião e construir conjuntamente esse conhecimento. Mas ainda falando especificamente desse ponto da estratégia de abordagem, hoje é lei
que as pacientes recebam a orientação adequada sobre as terapêuticas, e a maioria não sabe, mas é lei, que qualquer técnica nova ou experimental, que não tem uma robustez de diagnóstico, ela deve ter um termo de consentimento fornecido para que ela seja esclarecida sobre essa técnica, para aí sim poder ser submetida e aceitar as consequências relacionadas a essa técnica. Então, o planejamento estratégico envolve principalmente informação, envolve orientação, envolve preparação para que o resultado almejado seja o resultado esperado. E lembrando que na fertilidade a cirurgia ela não garante a chance de gravidez, ela aumenta a chance da gravidez espontânea. Evidência, né? Mas a técnica cirúrgica, ou seja, o impacto na fertilidade, ele só vai acontecer se ela tiver trompas saudáveis. Não adianta você fazer uma cirurgia linda, maravilhosa para endometriose se ela tiver uma trompa prejudicada, doente, porque você tira a lesão e uma reserva ruim, você atrapalha, resolve a cirurgia, mas não resolve a enfermidade. A trompa, a fecundação, ela acontece na trompa. Se a trompa não estiver boa, não adianta. E isso tanto é verdade que existe uma avaliação, e a técnica de predição de sucesso da fertilidade pós-cirúrgico, ele é feito, existe um índice, que é um índice que foi publicado na Fertility Sterility, que é o índice que avalia a possibilidade, a probabilidade de sucesso de uma gravidez espontânea pós-cirurgia, mas é uma avaliação pós-operatória. E aí entra o aspecto que você estava dizendo, Eduardo. O que é importante, a gente que opera, a gente sabe que quando o exame, que a gente vai ver o exame e vai operar, né? A gente vai ver o exame e vai operar. Então, assim, é importante que vocês perguntem para o profissional que está ali acompanhando com quem que ele quer que faça o exame, porque a qualidade desse exame você vai direcionar a sua cirurgia. E ao ser direcionado e indicada a cirurgia, vocês também escolheram uma equipe cirúrgica que esteja completa. Por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente que foi operada em outro estado, por uma outra equipe, que a médica que operou endometriose, segundo ela era especialista em endometriose, mas viu lesão intestinal que não tinha no exame e aí não abordou. Então a nossa equipe, por exemplo, não resolveu. A evidência científica, ela diz que a cirurgia da endometriose é uma só. Exatamente. Ela deve ser uma para resolver o problema da endometriose. Quando indicada a cirurgia, resolver como um todo. Então isso traz esse aspecto da equipe envolvida. Conheçam a certificação, conheçam qual é a capacitação das pessoas que vão operar, porque endometriose, quando realizada por equipes não especializadas, traz entre 65% a 80% de complicações, enquanto que o aceitável por equipe especializada é de 1% a 3%, a depender do grau e da complexidade. Nós, na nossa equipe, operamos e, graças a Deus, a gente tem, em conjunto, menos de 1% de complicação geral. Isso é fruto da qualificação, certificação, não é que não possa acontecer. E a literatura mostra isso. Por mais que eu seja cirurgião pélvico, que eu faça tratamentos de bexiga, de ureter, de apêndice, de intestino, a literatura mostra que é importante você ter equipes diferentes para essas abordagens. Por quê? Porque são cirurgias demoradas. Imaginem eu estar lá 4, 5 horas de cirurgia e ter que iniciar a abordagem para essas cirurgias no intestino. Eu vou estar cansado, eu vou estar muito mais predisposto a não enxergar. Não é a minha prática diária. A equipe da Coloprocto estará presente, vai estar com a cabeça tranquila, no tempo adequado. Isso aumenta e melhora resultados. E já entrega para eles tudo já no seu devido lugar, organizado, né? Até para eles também é mais rápido, então, é mais tranquilo. Escolham e saibam quem está cuidando de vocês. Eu costumo dizer o seguinte, gente: endometriose, para mim, eu gosto muito de música clássica. Endometriose é como uma música clássica. Para ela ser agradável, bonita aos nossos ouvidos, que vocês são como a nossa música clássica. Minhas pacientes são minha música. E para serem agradáveis, bonitas, elas precisam de múltiplos instrumentos. Esses instrumentos, eles precisam estar afinados, mas não adianta esses instrumentos estarem afinados se eles não estiverem harmônicos, se eles não estiverem falando a mesma língua. Porque podem ter dois instrumentos organizados, bem afinados, mas se trocarem em compassos diferentes, a música não vai ficar legal. Só aproveitando a mensagem, deixar uma mensagem que o tratamento não acaba na cirurgia. A cirurgia é uma etapa do tratamento. Exatamente. É uma etapa que muitas vezes é necessária, como todas as outras. Muitas vezes melhora dos sintomas ali após a cirurgia e pensa que não precisa mais fazer nada. Vai fazer acompanhamento.
E nem o tratamento, nem voltar ao tratamento clínico, né? E aí, multidisciplinar. E aí larga a atividade física, larga a alimentação, aí termina. Isso. E eu queria dizer que é uma alegria muito grande a gente ter esse nosso primeiro episódio do nosso videocast, que é um bate-papo. O objetivo é transformá-lo de uma maneira informal, de compartilhar com vocês e dizer mais uma vez: mandem as mensagens, mandem os temas, as dúvidas, para que a gente possa esclarecer e conversar e discutir, e vocês terem a oportunidade de ver a nossa experiência debatida sobre aqueles temas que muitas vezes não são abordados usualmente numa consulta ou numa palestra, numa apresentação. Então eu gostaria de agradecer muito a vocês. Por mim eu ficaria aqui muito tempo, o dia todo, falando sobre um tema, porque é um tema que palpita emoções e sentimentos, mas a gente vai ter a oportunidade, nossa bandeira, nosso dia a dia, a gente vive por isso, né? Quanto mais vive fala, mais surge pauta para falar. Isso. E a gente é só o primeiro, gente. Fiquem conosco, participem, e a gente quer poder ter a oportunidade de falar mais e mais sobre endometriose. Muito obrigado a vocês. Eu queria ouvir as palavras das considerações de vocês, finais. Nós, falando por mim aqui, Eduardo, acredito que também contempla a sua fala, só tenho a agradecer. Como já falei inicialmente, é uma oportunidade de esclarecer e trazer a endometriose para a população de uma forma mais aprazível, mais clara, né? E uma frase que eu sempre costumo dizer, que ninguém escolhe ter endometriose, mas escolhe como conviver com ela. Então, vamos escolher conviver de uma forma tranquila, tá? Então, para eu conviver de uma forma tranquila, eu tenho que conversar com o médico adequado, escolher a minha equipe multidisciplinar adequada e seguir o tratamento proposto adequadamente. Quando eu tiver qualquer desconforto, eu vou esclarecer com o meu médico, com a minha equipe multidisciplinar. Eu deixo para escutar as outras pessoas sobre outros assuntos. A gente dá a César o que é de César. Se eu tenho uma dúvida sobre a minha doença, eu vou tirar com o meu médico. Se eu não consigo falar com ele pelo WhatsApp, manda aqui pro nosso videocast, né? Nós estamos abertos a esclarecer todas as suas dúvidas. Só quero agradecer o convite e falar de endometriose, você pode sempre contar comigo. Estaremos aí prontos para as próximas aí. Maravilha. E nos nossos próximos episódios nós teremos a participação de outros colegas, de outras áreas, às vezes de não médicos, mas de áreas afins relacionadas à endometriose, porque aqui a gente acredita que a construção do conhecimento ele se faz a múltiplas mãos, múltiplas cabeças, e quando a gente tem uma base sólida, a gente constrói um prédio de muitos andares. Quando essa base não é sólida, a gente não constrói nenhum de 3 andares. E aqui a gente se preocupa em construir com vocês um edifício sobre a rocha, que ele não seja abalado, principalmente por desinformações. Então continuem conosco e venham e tragam suas dúvidas, que a gente está aqui para compartilhar e debatê-las com vocês. Muito obrigado.